Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi? Gente, vamos montar isso aqui de uma vez, né? Esse Jeep tem que ser montado. E, claro que a gente tá indo passo a passo. O que a gente tem que montar agora antes de poder fechar, colocar tanque no lugar, colocar chapa para fechar o assoalho? As palancas, gente. Tem que chegar nas palancas. Palancas da reduzida e da tração. Gente, palanca, que essa aqui a gente não chegou ainda, a gente vai chegar nela. Mas vamos começar por aqui, ó. Palancas da tração. Vamos falar assim, palancas da tração, da caixa de tração. Gente, com a caixa do Chevette vocês viram que ele veio mais para trás. Olha o tanto que ele veio para trás. Deu uma média aí de 12 centímetros mais ou menos, que vem mais para trás. Teria um jeito mais fácil de instalar essas palancas sem fazer o que eu vou fazer aqui agora, que eu vou mostrar para vocês? Teria, gente. Teria que arrancar esse compartimento aqui, que muitos não gostam, já disseram para mim, toca fora, isso aí arranca, isso aqui é um antro de podridão, é só para apodrecer que presta. Beleza, gente, concordo. Mas esse nosso tá muito bom. E eu não quero me envolver com isso aqui, que a minha ideia no futuro é uma carroceria de fibra. Eu particularmente gosto mais. Mas é outro detalhe. Não chegamos lá ainda. Mas o que eu fiz aqui, gente? Nas palancas. Eu tive que entortar elas, porque isso aqui limita o movimento da palanca. Então eu tive que entortar. E vocês vão ficar aí com o time-lapse como eu entortei essas palancas, porque essas palancas é dura de verdade. Até a gente consegue entortar na força bruta. Mas tem chance de quebrar. Então eu fiz de uma outra maneira, que vocês vão ver agora aí. Acompanha aí. E aproveitando, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para não perder os vídeos novos. E ligeirinho, a gente tá aqui de volta. Olha aí, pessoal, as palancas já entortadas e pintadinhas de preto. Olha só a curva que deu aqui, ó, na base onde pega o pino. Deu uma curva bem significativa. Ó. Mas, gente, foi preciso para a gente poder deixar a caixa e elas ficaram um pouco mais recuadas para frente. Particularmente eu gostei muito, eu achei bem legal a posição que ficou. E também, quem está acompanhando, viu que quando a gente mexeu na caixa de tração, eu mostrei o pino dessas palancas, que é este aqui, que ele gastou aonde trabalha a palanca aqui, ó. Ele tem um valo aqui. Eu passei aqui só para tirar a rebarba, para mim poder fazer um teste. Então eu tirei aqui a rebarbinha, mas aqui tem um valo aqui, ó. Aqui e aqui, ó. A palanca fica aqui em cima, vibrando, e ela vai gastando o pino. Gasta um pouco a palanca, mas até a palanca não gastou praticamente nada. O pino que gastou mais. Então, esse pino aqui, ele tem 12 milímetros, ponto 75. Aí, pessoal, eu vou fazer esse pino aqui, vou ver que o material tem para mim fabricar ele. Uma coisa bem interessante, gente, uma haste de amortecedor, 12,75 milímetros, com a cimentação. Então eu tinha conseguido um pino pronto. Melhorou absurdamente a folga, porque não tem o desgaste mais. Aí eu fiz o furo para a graxeira, os furinhos que dão acesso ao eixo. Gente, tá aqui o pino. Pronto. Eu vou mostrar para vocês ali só sofrendo no furo, fazendo o furo nele, porque ele passar a cimentação ela é um pouco dura, mas depois o material por dentro é macio, é tranquilo. Então foi um pino bem fácil de fazer. Digo para vocês que isso aqui não precisa nem de torno para fazer. A gente com um pouco de empenho, uma furadeirinha aí, faz o furo aqui por dentro,
A graxeira que tava aqui, que eu acredito que é original, que é uma quadrada, ó. Eu pensei que ela era 1/4, mas não é, 6 milímetros, que era para ser 1/4. Então é bem simples fazer uma rosquinha aqui e fazer esse pino. Dá para fazer em casa com uma esmerilhadeira e uma furadeira, faz ele. Aí tá resolvido o pino. Aqui as chapinhas espaçadoras, que é para elas não ficar vibrando assim, batendo. E agora o que a gente vai fazer, gente? Vamos montar ela. E vamos ver como vai ficar, né? Vocês vão ver aí também. Vamos para a montagem. Eu vou pegar um pouquinho de graxa. Passar uma graxa aqui já nos eixinhos aqui da seletora. Depois dá para engraxar mais se quiser, mas a graxeira para engraxar o eixo. Vou botar esse pino primeiro. Que ficou bem esmagadinho, gente. Ficou bem apertado, ó, por causa que a carroceria faz uma curva aqui. Se a carroceria ficasse um pouco mais alta entre o chassi, não daria tanto trabalho. Mas aqui ele entra com um pouco de pressão, o pino. Então a gente vai dar uma batidinha aqui, ó. Só para ele passar daquela curva ali. E ele já está pronto para ir embora aqui, ó. Ó, já está ele aqui, disponível. E agora a gente vai colocar as palancas. Vou passar um pouquinho de graxa de novo. Um foi, o outro foi. Beleza. Agora a gente vem para esse parafuso aqui, que é o que trava. Ele tem como botar um freno nele aqui, um aramezinho que a gente vai colocar também. Vou prender ele aqui agora. Essa aqui no caso ela tá toda para frente. Toda para frente ela tá ligada. Isso, ligada à tração. Aqui no painelzinho ali a gente tem o amansador ali, o manual. Aqui para trás todo ele tá direta. E aqui para trás ligado, desligado. É uma confusão mental, mas tá aí. Vou colocar o parafusinho agora aqui. Tá a chapinha. Essa chapinha, gente, que é para dar pressão, para elas não ficar vibrando entre uma e outra. Aí, trancou ali. Que ela não fica, ó, fica firme. Isso aqui há controvérsias, assim, de pessoas que eu já vi comentando, que originalmente ela fica virada uma para outra. Só que aqui, nessa caixa, ela fica uma do lado da outra. Ó, fica uma aqui e a outra ali. Tá certo? No manual diz que sim. E a graxeirinha, vamos colocar no lugar agora. Já vamos engraxar. Ó, já saiu graxa. Então aqui nós já estamos montados. Vamos ver se a gente acha as bolinhas. A gente tem isso aqui depois para botar também, mas a gente vai ter que fazer a defletora direitinho aqui para ver como vai ficar essa palanca. Então isso aqui vai ser uma briga para nós depois com a chapa. Mas a gente tem aqui, ó, as bolinhas. Então para frente, ela ficou numa posição legal, gente, assim, ó. Ficou bem basicamente, bem próximo ao original, a distância aqui. Aqui ela tá toda para frente, então aqui ela vai para trás para ligar. Essa aqui vai para frente, mas aqui não tem problema, que ela passa por baixo. Só que aqui tem que mexer tudo aqui para engatar, mas não vem o caso. Então, frente, desligado, para trás direta, que seria o normal nosso.
E agora, pessoal, a gente vai para do Chevette, a palanca do Chevette. Já vi vários comentários aí de querem saber como eu vou fazer para ficar um engate mais rápido. Por quê, gente? Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, gente, só para vocês terem uma noção, tá? Aqui a gente vai engatar meio de qualquer jeito, só para mostrar. Hoje, por exemplo, aqui está alinhado. Normalmente ele é curvado para trás. Originalmente do Chevette ele é curvado para trás aqui. Então aqui a gente está em ponto morto agora. Ó, a gente está em ponto morto. Vamos supor. Vai ter uma folga aqui, gente, mas é só para mostrar para vocês. A gente vai ter uma palanca mais ou menos dessa altura aqui. Talvez um pouco mais. Digamos que seja aqui assim. Então o curso desse câmbio aqui original, a palanca do Chevette, o conjunto, ele tem esse curso aqui, por exemplo. Ó. Vamos tirar como base sempre alinhado. Então eu só vou engatar. Deixa eu ver se eu consigo engatar aqui. Aqui, engatou. Olha só, gente, se a gente colocar a palanca longa, olha só onde é que ele vem. Ó. Ele vem aqui uns 15 centímetros do painel, certo? Quando eu engatar para trás, olha só onde vai vir. Vai ter um curso mais ou menos de uns 25, 30 centímetros de curso a palanca, para frente e para trás. A mesma coisa para os lados, ó. Quando tiver em neutro, ó. Vai vir aqui. E vai vir aqui, olha só, gente. Fica um curso muito longo na mão. Porque originalmente o Chevette, a palanca, ela já tem um curso razoável já, mas a palanca é curta. Ele tem uma capa que fica aqui na volta e vem para trás, mas ele é curto, não é longo. Então aqui a gente vai ter um curso mais longo, então a gente vai ter um deslocamento muito grande. E a gente vai pegar e vamos alterar essa palanca. Eu vou tirar ela fora aqui para mostrar para vocês. Vamos arrancar ela aqui. Até esses parafusos estão presos aqui. A Allen é o que vem original do kit da W Brasil. Ó. Vocês veem aqui, ó, é um garfo. Ó. Um garfinho. Ele tem um valinho aqui, ó. Que esse valinho aqui é o que engata depois a ré, a luz da ré, né? Digamos assim. Que a gente coloca na posição da ré e ele engata. E ao mesmo tempo ali, ó, tem tipo de uma referência para ré. Porque aqui, ó, a gente não conseguiria engatar a ré se a gente não desnucar para baixo. Ó. Então é uma proteção, para não engatar a ré sem desnucar. Aqui eu vou colocar um paninho para não sujar, que a gente já está com óleo na caixa. E a gente vai olhar de perto isso aqui agora. Olha só, gente. Vou tirar aqui, ó, aqui no caso é original do Chevette. Ele tem as molas aqui que sempre vão buscando o centro. Ó, sempre buscando o centro. E o que a gente vai ter que fazer aqui, gente? Pra gente aumentar esse curso. A gente tem que aumentar esse curso. A gente tem que fazer o quê? Mexer 15 centímetros aqui em cima. Vamos botar menos, vamos botar uns 12 centímetros aqui em cima. E a gente tem que dar o curso todo que precisa aqui embaixo. Então a gente tem que mexer na posição vamos dizer assim, do deslocamento da alavanca. Ele tem tipo uma gangorra aqui. A gangorra agora está aqui. E a gente vai ter que mudar de lugar. Então, gente, isso vai ficar para o próximo vídeo. Vocês acompanham aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, que assim que sair esse vídeo aqui, vocês vão saber o que eu vou fazer aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.